Precisamos falar sobre o fracasso. Fala, galerinha bonita! Como vocês estão? Meu nome é Marília Góes e este é o Artcast, os seus minutos semanais de criatividade e muita arte. Hoje estou gravando este podcast no meu apartamento vazio e estou de mudança. E eu estou muito feliz. É muito gostoso mudar quando os espaços param de fazer sentido pra gente e não cabe mais a gente muda. E toda mudança gera uma reflexão do que a gente fez até aqui, gera uma vontade de se refazer ou de melhorar aqueles pontos que incomodam ainda. Então foi muito bom. Eu, como uma artista, uma pessoa com TDAH, que busca diariamente a melhoria pessoal, que busca a cada dia 1%, sabe? Daquele um pouquinho mais. A gente comemora muito quando a gente consegue, através de uma mudança, evoluir e sentir que evoluiu um pouco, sabe? E eu tô nessa fase, assim, os meus 30 anos, com novas perspectivas, projetos dando muito certo e refletindo sobre os fracassos que me trouxeram até aqui. A gente precisa falar sobre o fracasso. A nossa escolha profissional, que é ser artista, ser profissional criativo, o fracasso faz parte diariamente da nossa rotina. E é por conta dele que a gente se reinventa, que a gente entende a profissão de ser artista. Porque o processo criativo, que é a nossa rotina, o processo criativo nada mais é do que a nossa rotina de trabalho. O processo criativo, ele contém o fracasso. A gente entende criatividade, processo criativo, o pegar uma ideia, o ser estimulado através dos seus 5 sentidos para uma ideia, misturar com quem você é, conceber essa ideia, formalizar ela num projeto e colocar em ação, exige muito fracasso. Às vezes o fracasso ele é você em relação ao projeto. Você às vezes não está maduro o suficiente ou não está preparado o suficiente para aquele projeto naquele momento. E aí, tudo bem, aquele fracasso faz parte. E talvez se você conseguisse colocar o projeto em ação, sendo menor que o projeto, ele te engula. E você sofra muito mais do que seja gostoso, sabe? O projeto. Ou, às vezes, você é gigante demais para um projeto muito pequeno. Isso também é um fracasso. Também é a gente não acreditar das nossas ferramentas, dos nossos potenciais, e a gente se diminui por inúmeras razões. Porque a gente mesmo não acredita na gente, porque a sociedade não acredita na gente, porque a gente não encontra espaços. Então, também é um fracasso. E o que nos caracteriza como artista não é o fracasso. Porque fracasso todos os artistas passam e passarão diariamente, corriqueiramente. O que vai fazer a chave mudar para você ser artista profissionalmente e não só como um hobby, a arte não ser uma ferramenta apenas na sua vida, mas ser você, e você não conseguir se desassociar da arte mais, é a coragem. É a coragem de enfrentar o fracasso diário e de olhar quais são os fracassos diários. Ontem eu estava mentorando um artista e nós estávamos falando exatamente sobre isso. E levantamos alguns filmes que falavam sobre o processo criativo e os fracassos, que a gente está desenvolvendo um projeto sobre esse tema e a gente estava levantando os filmes. Primeiro eu quero levantar um livro. Hoje eu vou falar de algumas filmografias, bibliografias, enfim. A primeira delas é o livro do processo criativo, da Feigo Stroger.
interessantíssimo como ela aborda o processo criativo e como ela desmistifica o processo criativo. É muito gostoso quando a gente começa a entender e a dominar o nosso processo criativo, a nossa digital criativa. Porque mesmo que para mim o processo criativo siga e se desenvolva de uma forma, para você vai ser outra. São ritmos diferentes, são tempos diferentes, são formas diferentes de encontrar e de enxergar o mundo, são meios diferentes em que nós estamos, são ferramentas diferentes que nós possuímos. Então o nosso processo criativo vai ser nosso. E para isso ela traz algumas reflexões e alguns estudos aprofundados sobre o processo criativo. Então eu indico muito esse livro. Outro filme e outra referência, né? Mais um filme que eu quero indicar e a gente pode discutir sobre eles depois. Chama O Autor. O autor conta a história de uma pessoa que deseja ser escritora pela sua vida e fica... É uma história muito parecida com a nossa, assim. Fica dividindo a sua vida entre a carreira pública, num cartório, e o desejo de ser um escritor. E ele tem ainda um calcanhar de Aquiles, que é a esposa dele, que é uma escritora famosa. E o quanto isso deve, sei lá, incomodar, machucar. Não pela pessoa, né, mas porque você não consegue surfar a mesma onda. Os ritmos ficam diferentes. Enfim, para as duas pessoas é difícil essa situação. E é um filme que fala sobre o processo criativo e como ele utiliza esse processo criativo. É fantástico. Tem um outro que chama, se não me engano é esse o nome, tá? A Minha Obra. É um filme argentino que conta a história também de um artista, de um pintor, que também não consegue chegar ao seu auge, ao seu sucesso, até que ele descobre uma forma de talvez tentar chegar e age, assim. É um filme bem interessante para discutir sobre o mercado da arte. São dois filmes que beiram, assim, a uma comédia, principalmente esse é A Minha Obra, o outro não nem tanto, mas não deixa de ser cômico. Mas são filmes bem interessantes. Acho que são 3 referências legais para a gente abrir esses olhos para o fracasso. Quero falar também de 2 biográficos. O filme do Van Gogh, que tem no YouTube, se não me engano, que conta a história da vida dele. E Van Gogh é um cara... tem um livro legal chamado Cartas para Theo, acho que é esse o nome do livro, que são as cartas dele para o irmão dele. O irmão dele foi um dos grandes incentivadores dele virar a chave, e ele fala muito de fracasso. Isso é muito interessante porque humaniza o processo, humaniza o ser artista. E outro e último filme que eu quero indicar é a biografia da Frida Kahlo, que também tem tanta verdade sobre o fracasso. Refletir sobre o fracasso é humanizar o processo, é entender que o que te trouxe até aqui não foram os sucessos ou as coisas que deram certo, foram todas as que não deram certo. É esse o ponto de virada. A gente, por muitas vezes, acredita que o que nos leva até determinado ponto são as coisas que deram certo, mas não, são os fracassos que faz a gente olhar para a gente mesmo, para o nosso processo, para a nossa jornada, para a nossa profissão, para a forma com que a gente contribui para o mundo, e a gente decide reagir. Porque se tudo desse certo, a gente só estaria agindo. Só. Mas o que nos faz humano, o que nos faz artista, diferencial, o que nos faz disruptivo, são as reações, e reação precisa de fracasso. A gente tem que olhar os vilões da nossa história como os principais contribuidores para a gente se transformar. O ponto é como você está enxergando os fracassos. Porque o fracasso ele não vai ser só da sua carreira artística, mas de tudo que você escolhe fazer. E por muitas vezes a gente enxerga o ser artista como fracasso.
e culpa o meio, culpa o terceiro, culpa o momento, culpa. Tanta gente, tantas coisas. O que na verdade faz parte do processo. Qualquer escolha que você tenha vai fracassar e vai te trazer até aqui. Eu aqui dentro do apartamento fico pensando, esse foi o 3º apartamento desde que eu casei. E cada apartamento foi uma escolha e teve um motivo da gente ter se mudado para aquele apartamento. E por muitas vezes, assim, quando alguma coisa não dava certo, cara, eu me culpava tanto, eu me cobro muito. Eu sou muito crítica comigo. E não, todos os fracassos, tudo que deu errado, que bom que deu errado, me transformou, me fez buscar, me fez encontrar outras ferramentas, outras pessoas, outras formas de. Eu acho que falar de fracasso é a gente falar de outras formas de. E isso é muito mágico. Para o processo criativo, entre o processo criativo e a coragem, existe o fracasso. Quero que você reflita sobre o seu processo criativo, que é seu, que é sua marca registrada, que você domina ele e ninguém domina, que você precisa encontrar seu ritmo natural de existir. E aí a gente pode falar um dia só sobre ritmo natural de existir, que faz o seu processo criativo ser você. E processo criativo é matemático, é estímulo, ideia, pegar a ideia, concentrar ela e transformar num projeto e expurgar através de uma ferramenta. É matemático. É este o caminho que acontece. Mas para cada pessoa há um ritmo, para cada pessoa há um estímulo, para cada pessoa há uma mistura, para cada pessoa há uma expurgação. Apesar desses 3 pontos existirem para todos. Fracasso é a gente sorrir para ele, é a gente pegar ele e abraçar quando ele acontece. E agradecer e fazer de novo, de outra forma. E coragem é você agir apesar de. Isso é coragem. Agir apesar de. Bom, se você quer assinar o nosso plano de mentoria lá no Instagram, no nosso Close Friends, você ainda tem essa semana para assinar. Então corre, entra lá no Instagram do Podcast Artcast e você pode mentorar junto comigo. Eu posso estar com você no seu processo criativo, na sua jornada, estar com você nos seus fracassos, estimular a sua coragem e a gente tá junto. Só me chama lá, me chama no Instagram que eu te explico como. E este podcast foi um pouco diferente, apesar de eu estou aqui. Então, estou cumprindo a minha parte aqui com você pra gente se conectar. Arrasou? Até a próxima.